está tendo um espaço para trabalhar melhor, para o Pepa reorganizar a equipe, ver o que... Bom, tá aí, eu estou mostrando o Matheus Vital e aí agora treina normalmente, deve ser opção para o Vasco, tá na tarja. Agora eu queria ouvir de você, Valu. Se é um jogador que você deposita ainda esperança, você acha que no momento que você perde jogador importante, você tê-lo de volta, ou se você realmente sua paciência esgotou? Não, cara, eu acho que os números, né? Acho que a gente também tem aí alguma coisa preparada com relação aos números do Vital, assim, tá aí a justificativa. Eu acho que, cara, não se aplica, sabe? Igual quando você tenta fazer algo no computador, aí ele fala assim, não se aplica? Não se aplica, cara, não tem como. É isso. Você não tem um jogador que... Eu olho o Matheus Vital, o que ele tem hoje que ele oferece no meio campo? Ele é um meia que tem característica de pegar o jogo, virar, dar uma virada de bola, cadenciar? Não. Ele é um meia de muita velocidade, que tem drible? Não. Chute média a longa distância. Ele acertou um chute que ele está tentando o ano inteiro contra o Internacional que ele colocou na trave. Levou azar nessa aí, mas geralmente aquela jogada, ele tá do lado esquerdo, traz pro lado de dentro e bate. Cara, então assim, com sinceridade, eu acho que quem esgotou não foi a paciência do torcedor, mas sim as más atuações do Matheus Vital. Mas ele foi titular contra a equipe do Fortaleza e, na minha opinião, vai ser titular de novo contra o Vasco da Gama. Mais por falta de opção, Valuzinho? Não, mas assim, uma coisa, questão de confiança, um jogador que tem bagagem, esse tipo de coisa que eu detesto ser levado, às vezes, em consideração no futebol. Quando, por exemplo, a gente tem um Japa que está querendo competir bastante e que já foi chamado à responsabilidade 2 vezes, mas que ainda não teve oportunidade. Se ele começar um jogo mal e ali 25 minutos do primeiro tempo, afogou, não foi bem, troca-se. E não acho que vai queimar. Mas não, vamos dar oportunidades seguidas para quem tem jogado um número elevado de partidas e não conseguido dar o retorno, pelo menos na minha opinião, de acordo com esses... mas ele combate, luta. Pô, também luta e também vou combater, dentro do que eu posso. Pois não, Não, eu queria chamar a atenção especialmente pela mudança de postura do Cruzeiro pós saídas de Matheus Vital e Nicão no jogo da última... Foi sábado? Sábado. No último sábado. O Cruzeiro foi um time com os dois em campo. Quando entram os principais nomes, para mim o Cruzeiro é outro time e consegue criar muito mais. Eu já defendi o Matheus Vital pelo início de campeonato brasileiro que ele fez com o Pepa. Quando o time tinha o Matheus Vital jogando mais aberto pela direita, o Bruno Rodrigues mais aberto pela esquerda, o Richard como a referência de volante no meio campo. E o Ramiro. Naquele momento, o Matheus Vital conseguia, para mim, render. Ele aparecia bem, ele criava, ele tinha oportunidades, ele fazia as oportunidades surgirem. Ele ia bem naquele time. Mas depois disso, quando sai o Richard e o Ramiro, o time cai e o Matheus Vital cai junto. Então, hoje, eu não apostaria mais no Vital como titular. Eu acho que o Cruzeiro tem opções melhores do que o Vital para serem utilizadas nesse time. O Japa foi uma das opções citadas pelo Valu, mas eu acho que até uma forma distinta de jogar, tentando trazer talvez o Matheus mais para trás, recuando um pouquinho ele para fazer o Matheus muito sem ritmo, Thiago. Acho que mas eu prefiro ele ao Vital. Não, assim, acho que... Entre ele e o Vital, eu vou nele. E só para deixar uma coisa bem clara, assim, pessoal, acho que, rapidinho antes de você, Elton, o torcedor está assim, não vai ter torcida, obviamente, mas se o Vital foi escolhido, ótimo, Vital. Pegue e faça o que o torcedor está esperando o ano inteiro. Dê uma assistência, faça um gol no Brasileiro, que você ainda não fez. E a lei do ex está aí, né? Para, quem sabe, te oportunizar isso aí. Se for ele o escolhido, acho que vai ter o apoio do torcedor, porque o torcedor, neste momento, meu amigo, ele não está olhando o nome, ele está olhando para a tabela e quer que o Cruzeiro se salve, não importa com quem. Ô, Elton, antes de você falar, deixa eu te meter uma pergunta no peito. Facinho de você responder. É igual aquela? Não, então beleza. Pra temporada que vem, você deixaria ele aí ou eu colocaria a bunda na janela para negociar? Não, se tiver alguém que consiga negociá-lo, ele tem que sair do Cruzeiro. De verdade, assim, ele não demonstrou nada
para se firmar no Cruzeiro ao longo da temporada. Mas eu tô com o Valu na seguinte questão: faltam 5 jogos para o campeonato acabar para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de pontos e precisa sair dessa situação perigosa que ainda vive, né? Tá fora da zona de rebaixamento, mas tem jogos difíceis. Então, o Cruzeiro com o Vital ou sem o Vital, o Cruzeiro precisa de vitórias. E agora, nesse momento, a gente pegar e fazer um scout para pegar os números, a gente já sabe tudo, estamos em novembro. Já tá mais que demonstrado todas as dificuldades que o Vital teve ao longo da temporada. Quando você pega que o cara teve uma assistência na Série A do Campeonato Brasileiro, gente, isso é pouquíssimo, mas muito pouco para a posição que ele exerce, pela quantidade de oportunidades que ele teve como titular. Ele teve 21 oportunidades como titular da equipe do Cruzeiro. Então isso é muito. Quando você pega esses números, os números já estão escancarados. Mas se ele entrar como titular na equipe do Cruzeiro contra o Vasco, que jogue, que arrebente, que o Cruzeiro precisa de vitórias. O Cruzeiro precisa sair dessa nhaca que tá passando. Só rapidinho, Thaís, uma fala do Autori. Esse time não vai fazer agora, nesses últimos jogos, coisas que não fez durante um ano. Isso. E nem os jogadores. Isso. O que ele quer são jogadores que tenham capacidade de competir. Isso. Falando em competir, é um jogador que apenas competiu na temporada, Thaís. Olha os números dele. Enche a tela aí, Popó! Enche a tela, Popó! Meu querido! Não participa de gols desde 29 de abril pelo Cruzeiro. Nenhum gol marcado na Série A do Brasileiro. Titular em 21 jogos na Série A, 0 gol marcados, 1 assistência, 1.730 minutos em campo. 9º do elenco que mais atua neste ano. E os números são ruins. Gostaria de ouvi-la, Thaís Santos. Os números são ruins, Everton, e o Thiago foi muito feliz nessa colocação que ele fez, que a gente tem que ser justo. O Vital teve uma fase boa, que foi aquela fase onde o meio-campo não acostuma não, tá? Não acostuma não, vou concordar com você só agora. Onde o meio-campo do Cruzeiro funcionava, foi bastante elogiado. Na época o Cruzeiro ainda estava numa fase boa, antes do Ramiro machucar, antes daquela situação com o Richard, antes daquele meio-campo ser desfeito. O Vital teve sim uma fase boa e ele foi sim bem naquela época. Pena que foi um tempo muito curto, né? Pena que foi pouca coisa. Aí depois ele tem uma sequência, se eu não estou enganada, de 2 lesões musculares seguidas. E aí depois ele já não consegue mais voltar. Foram 2, né? Porque ele teve uma, ele volta rapidinho e depois ele tem outra. E aí ele não consegue mais voltar, mesmo tendo oportunidade, mesmo tendo sequência. É um jogador que não pode reclamar disso nesse time do Cruzeiro. Mas aí ele não consegue se acertar. Teve o problema das lesões e teve um grave problema também, que o Cruzeiro demorou muito, ou até hoje está com essa dificuldade de acertar esse meio campo, né? Cruzeiro acertou essa primeira formação de meio campo, depois a formação foi desfeita até por azar, vamos falar a verdade, que foi o azar, o time estava jogando certinho naquele momento. Aí depois vem Lucas Silva, tentativas com outros jogadores, aí funcionam em alguns jogos, em outros não. E aí o Vital desde então não conseguiu mais se encaixar. Mas nesse momento, o mais importante, eu acho que a questão técnica não deve ser mais uma preocupação, nem para a comissão técnica, nem para a torcida. Preste atenção. Tô com o Valu ali. Agora, meus irmãos, é competir. É ganhar jogos. E depois esse lance de jogar bem ou performar é outra história. Mas aqui jogando bem você fica mais próximo da vitória. Mas agora é ganhar jogos. Jogou um primor no sábado? Não, mas ganhou. A gente quer que jogue um primor contra o Vasco? Não, mas tem que ganhar.